Bom dia, meu nome é Dalton Pessoa, eu trabalho para a Embrapa, no Centro de Instrumentação. Esse é o meu e-mail, dalton@cnpdia, que se você escrever para mim, teria muito prazer em conversar com você, trocar informações. Embaixo você vê o site da Embrapa Instrumentação, onde você pode descobrir obter outras informações do que o centro tem trabalhado. Na verdade, a minha experiência tem sido quase toda com açaí. Em 2004, eu tive um projeto aprovado só para morar em Belém, e a partir daí eu tive contato com essa cultura e muito relacionamento com as agroindústrias, com produtores e assim por diante. E desde então, digamos assim, mergulhei de corpo e alma no assunto. De Jussara, só recentemente, a partir desse ano, nós tivemos um projeto aprovado em parceria com a USP e com o IAC, a professora Valéria Módulo, a doutora Maria Tucci do IAC estão aqui como parceiros do projeto. O que inclui nesse projeto inclui Jussara. Então eu vou falar bastante coisa do açaí, e isso vai ser até interessante porque ele vai traçar um paralelo entre, digamos assim, o irmão mais velho e o mercado de Jussara. Como é que o mercado de açaí se desenvolveu, quais foram os pontos relevantes desse mercado e, provavelmente, o que o mercado de Jussara vai ter que fazer, vai ter que olhar, vai ter que cuidar e vai ter que definir como modelo de negócio para o seu desenvolvimento, ou não. Então vamos começar do começo. Muito obrigado. Qual é o marco que que justifica nós estarmos aqui discutindo hoje? O que foi que aconteceu na história que justifica nós estarmos aqui? Foi a descoberta tecnológica. Alguém, provavelmente no século XIX, que descobriu que se você pegar o fruto do açaí e amassar na peneira, você transforma aquele fruto em comida. E essa comida, por acaso, é extremamente rica em óleos. O perfil de lipídios do açaí é muito parecido com o do azeite de oliva. E o que significa isso? A consequência disso é que é uma excelente fonte de energia. Imagine, na verdade eram comunidades ribeirinhas morando na floresta, que tinham como fonte de alimento peixe, eventualmente mandioca, para uma agricultura simples, mas faltava, e a agricultura não é tão fácil de conseguir, faltava uma fonte de energético. O açaí caiu como uma luva. Além disso, ele é muito rico em polifenóis, que são antioxidantes, que têm efeitos benéficos no sistema cardiovascular e assim por diante. Então, o primeiro evento tecnológico importante foi descobrir que a gente transforma aquele fruto insípido em um alimento. O segundo evento muito importante, não é tanto tecnológico, mas é uma consequência de vários fatores. Primeiro, a abundância do açaí. Ele estava disponível para os ribeirinhos. E pela necessidade de alimento, isso se tornou uma cultura, a cultura do consumo de açaí. É curioso você descobrir que na Venezuela, na Guiana, na Colômbia, na Amazônia, legal, você tem açaí. Mas as pessoas olhavam para aquela planta e diziam, e o que eu faço com isso? A cultura do consumo de açaí foi forte no Nordeste paraense. E isso criou uma vantagem competitiva para aquela região. Isso é fundamental. O outro evento tecnológico, que esse sim fez o mercado de açaí, permitiu que o mercado de açaí crescesse e disparasse, foi a invenção da batedeira elétrica. Porque com aquela tecnologia de amassar açaí na peneira, seria impossível você ter o volume de produção que tem hoje. Mas com essa batedeira, sim, ela é que disparou. Só que essa batedeira, enquanto a descoberta, o consumo de açaí se iniciou provavelmente lá em 1800 e alguma coisa, essa batedeira data mais ou menos de
1950, 60, alguma coisa assim. Ou seja, nós estamos há uns 70 anos com a mesma tecnologia, mas depois eu volto a esse assunto. E o último evento importante, o último elemento para você ter um mercado forte, o que é? Você precisa de empreendedorismo. É isso. Ponto. Não é a venda para o mercado exterior. O mercado exterior, hoje em dia, para o açaí, representa 10% do mercado. Mixaria. Se os Estados Unidos, a Europa, parassem de comer açaí, ia fazer a menor importância para o Nordeste paraense. E se o Brasil parasse de comer açaí, ia representar, hoje em dia, representa 30% do mercado. Talvez fosse até bom para os ribeirinhos. O mercado de açaí é forte porque ele é baseado na cultura de consumo localizado no Nordeste paraense. Ok? E aí sim, é empreendedorismo o último elemento que faltava, por quê? Porque aquele cara, em algum momento, percebeu, pô, mas se eu pegar aquela batedeira elétrica e colocar no centro urbano, em vez de ficar fazendo só para consumo pessoal, eu vou ganhar um dinheirinho. É empreendedorismo por quê? Porque aqueles caras lá da Sambazon, pô, mas essa aí eu vou levar para os Estados Unidos. Aí criou um mercado externo. Na verdade, não foram eles que criaram o mercado externo, mas eles que têm um marketing forte, ok? E agora? Bom, até aqui é história. A preocupação da Embrapa, a minha em particular, é o futuro. E como vai ser o mercado de açaí ou o mercado de Jussara no futuro? Para fazer isso, você tem que olhar, uma das maneiras de fazer isso é olhar o gargalo agora, os gargalos agora. Imaginar como vai ser no futuro, qual é a demanda, qual é a pressão que os consumidores já começam a fazer nesse momento. Então nós vemos, por exemplo, um gargalo importante, armazenamento e transporte. Você veja, nas condições do Nordeste paraense, Amapá e assim por diante, você tem canais fluviais fantásticos, e aí você colhe lá na beira do rio, transporta por essa canoinha, essa barquinha aí, debaixo do sol, no máximo protegido por palhas, e depois passa isso para um barco com uma capacidade de 10, 15 toneladas, usando uma cama de gelo. Você põe os paneiros, tá ali assim, de palha, põe uma lona, gelo em cima, outro paneiro. Bom, para a gente começar a pensar em novos métodos de transporte e armazenamento, a gente precisa estudar o que já tem. O resultado que a gente viu é que esse método de gelo ele é extremamente ineficiente. Ele não baixa a temperatura suficientemente e tem um outro problema. Os frutos que estão próximos do gelo, e o gelo derrete, eles absorvem água, e absorvem água de maneira diferente conforme a temperatura. Isso causa inhomogeneidade na carga, isso causa perda de qualidade da carga, e isso causa perda do princípio ativo do fruto, no caso as antocianinas. Ou seja, é um método que não está bom. E aí, o que vamos fazer? Ok, nosso trabalho é pesquisa, vamos pesquisar quais são as propriedades do fruto. Aí a gente tem que medir, por exemplo, a respiração do fruto em função da temperatura, a respiração do fruto em função do teor de água. A gente tem que medir qual é a temperatura de congelamento do fruto. Porque uma coisa em fisiologia que é muito comum é, você baixa a temperatura da folha, do fruto, você reduz a respiração. Você reduzindo a respiração é como se hibernasse. Então você consegue guardar por mais tempo. A história não é tão simples assim, mas esse é um princípio básico muito comum. E aí nós chegamos a uma tecnologia que a gente chama de hidroconservação. Ela foi testada para hortifrutos, alguns hortifrutos, o resultado foi fantástico. Para sair a gente está tentando definir e descobrir qual é o tempo máximo que a gente consegue aumentar a vida de prateleira dela. Qual é o impacto socioeconômico disso? Em vez de você poder transportar seu fruto durante 4 horas,
um dia, você pode transportar talvez por 8 dias. Não sei, estamos estudando. Mas a ideia é que a gente tem uma sobrevida no fruto de açaí. O outro gargalo é a qualidade dos processos. Como você garante que o que você está fazendo está bom? E como você sabe que o que você está fazendo está bom? Então os processos, por exemplo, essa imagem pequena superior à esquerda, você não vai ver, mas é um tambor rotativo, isso usado por um produtor, é um tambor rotativo, que foi uma ideia até muito bacana, de você separar galhos, folhas do fruto, que é o que interessa. O problema dessa técnica que ele usou é que o fruto tomba. E quando o fruto tomba, você sabe que isso é ruim, né? Ok. Nas agroindústrias, é muito comum você ter um momento, um processo em que você mergulha o fruto com uma solução de cloro, depois você pode fazer uma embebição para amolecer o fruto, e assim por diante. Ou seja, são passos por batelada. Se começa hoje a ter um processo contínuo, mas está muito incipiente ainda. Depois você tem a batida, depois o invaso. Então o que a gente fez? Além disso, dependendo de como você faça as coisas, você tem deterioração do produto. Nós fizemos esse guia de protocolos de análise, é um guia para químicos, para o pessoal que sabe usar esses processos, né? Numa segunda versão a gente vai tentar tornar isso mais fácil de digerir. Ok, com esse guia a gente analisou, por exemplo, o efeito da pasteurização. O efeito da pasteurização é muito interessante, você precisa pasteurizar para garantir qualidade. E quando você pasteuriza, o que acontece com as antocianinas? Elas diminuem por efeito térmico. A vantagem, além da segurança alimentar, é que a redução, a partir daí, a redução das antocianinas é mais lenta. Então ela vai cair, mas cai devagar. Se você não pasteurizar, ela começa grande inicialmente, mas ela cai muito rapidamente. A polpa, conforme você armazena, a temperatura de armazenamento, ela cai as antocianinas. Isso não tem jeito, mesmo a 0 graus. Cai mais devagar, mas cai. E o fruto, quando você armazena, o teor de antocianina cai e cai depressa. Como é que a gente faz para evitar esse tipo de problema? Isso nós estamos estudando. O outro gargalo muito importante é esse processo de amassar o açaí é de 70 anos. Será que não tem coisa melhor para a gente fazer? Bom, eu não tenho solução, mas a gente está estudando, ok? Para a gente chegar nessa proposta tecnológica, a gente sempre faz assim. Então vamos estudar o produto, vamos estudar o que a gente quer amassar nesse caso, né? Bater. Então eu vou mostrar esse slide que eu acho particularmente muito bonito. Nós fizemos um estudo anatômico, o desenvolvimento do fruto, a anatomia dele, como é que ele desenvolve, até chegar no fruto adulto, que é esse corte histológico aqui. Isso aqui você pega o fruto, corta e olha o perfil dele, só aquela polpazinha. Então você vê, aqui embaixo, você tem o caroço, que toma a maior parte do fruto, depois você tem as fibras, a gente chama de monostelos, depois você tem ainda algumas fibras, mas tem um parênquima interno. Esse parênquima interno é onde estão os óleos. Isso é muito importante. Depois você tem um tecido que é cheio de celulose e lignina. Esse aí normalmente fica na peneira. Depois você tem o parênquima externo. O parênquima externo e a epiderme, a casquinha, é que é onde ficam as antocianinas. Olha que coisa fantástica. É um fruto compartimentalizado. Você tem o óleo num lugar e as antocianinas em outro. Tecnologicamente, isso é joia. Por favor. Bom, e qual é o efeito? Aí nós estudamos também o efeito da hidratação e desidratação. Essa imagem aqui, isso aqui é histórico, essa grande aqui, é raio-x aplicado no fruto. Depois nós utilizamos microtomografia de raio-x para ver o que acontece se eu desidratar só um pouquinho o fruto. O que a gente vê é que a polpa,
mesocarpo, ele descola o caroço. Pô, isso é legal, porque aí fica mais fácil você despolpar. Não é, porque também a gente viu que as fibras, elas grudam no mesocarpo, e aí vira um inferno para você tirar essa polpa. Ok, o próximo passo, agora que a gente tem essas informações básicas, é a gente propor uma tecnologia. Isso a gente não tem ainda, mas estamos trabalhando. Por favor. Estou chegando no final, porque ela já me falou 5 minutos faz tempo. O outro problema, o outro gargalo é resíduo. Você não tem problema de resíduo na Jussara, ainda, mas vai ter. No açaí já tem. E é sério, você produzir 250 toneladas de resíduo por dia, isso é coisa dessa. Então, algumas empresas, por exemplo, estão queimando direto, que é um processo super ineficiente. Então, nós estudamos 4 opções de utilizar esses resíduos. Uma delas foi utilizar as fibras para fazer novos materiais. Misturar, por exemplo, garrafas PET que vão para o lixo com as fibras, e formar novos materiais que você pode fazer, talvez brinde, talvez móveis e assim por diante. Isso nós avançamos bastante. A outra foi usar esse resíduo para a produção de uma substância chamada celulase que pode vir a produzir etanol. Outra possível aplicação é queimar isso para geração de energia, só que usando um processo mais correto. E o último, nós fizemos uma busca de uma substância especificamente, que é um açúcar de baixa caloria, e aí tem um resultado que depois a gente conversa, mas no tempo não dá. Finalmente, esse é o penúltimo slide e o último é a repetição do primeiro. Você tem, portanto, um mercado forte, um mercado robusto. A nossa contribuição e o que a gente pode contribuir olhando o mercado como um todo? Essa é a série de preços do fruto de açaí, de 2004 para 2009. Você vê assim, você tem preços altos entre safra, preços baixos, safra. E é sempre assim, ok? Será que a gente não consegue prever o preço do fruto? E que outras informações a gente tira analisando matematicamente essa série? Não é tão fácil observar aqui, mas a gente sabe qual é a taxa de aumento do preço do açaí, alguma coisa em torno de 50 centavos por ano. E o software, a tecnologia para a gente prever o preço do fruto está em fase de desenvolvimento. Ok. Quando eu pedi para a bibliotecária fazer um levantamento das publicações da Embrapa, para eu preparar essa pequena apresentação, ela obteve alguma coisa em torno de 700 publicações, que é impossível falar em 15 minutos. Portanto, eu fiz uma reflexão muito geral que eu espero sirva para a gente conversar posteriormente. Obrigado. Bom, na verdade foram colocadas várias questões muito interessantes. Eu vou tentar responder a sua pergunta até onde eu consegui entender. E é uma pergunta muito complexa. Antes, deixa eu tentar fazer um comentário sobre a colocação de Jussara no açaí. A produção de açaí é em torno de 250, 300 toneladas por dia. Se você puser Jussara nesse açaí, vai fazer muita diferença. Bom, agora a sua pergunta. Sobre sustentabilidade, com a maneira de produzir, seja Jussara, seja açaí. Essa é a primeira, eu entendo que foi uma das duas questões que você colocou. Olha, quais são os critérios, qual é a tendência de consumo hoje em dia? Falando de uma forma bem geral. O consumidor, de uma forma geral, o que é que ele deseja? Ele deseja produtos naturais, orgânicos, etc. Um produto que seja fácil de consumir, de preparar. Ele deseja um produto
preferência regional. Por quê? Porque ele sabe que é um produto diferente, tá certo? E outras características. O que a gente vê hoje é que, como o Leandro muito bem colocou, a gente tem um excesso de coisas para comer e a gente, como onívoro, a gente tem que tomar muito cuidado em conseguir escolher e identificar o que é alimento e o que não é. Refrigerante é alimento? A gente come, ou bebe, mas é alimento? Tá certo? E assim por diante. Isso tem uma consequência direta no modelo de negócio que você tem para açaí ou para Jussara. Você quer produzir? Isso, atenção, quando você produz na floresta, isso tem uma certa produtividade. Quando você maneja a floresta, a produtividade aumenta. Quando você sai da floresta e vai para a agricultura orgânica industrial, a produtividade aumenta, dispara. E quando você vai da agricultura orgânica industrial para a agricultura tradicional, digamos assim, a produtividade também varia. Agora, vale a pena aumentar a produtividade? Ou vale mais a pena você atingir aquele público que está preocupado com a saúde, que está preocupado com a qualidade de vida? Tá certo? Então, é uma questão difícil de responder. Talvez seja uma opção mais de negócio do que eu particularmente prefiro um planeta sustentável, mas a outra questão é como é que o conhecimento da pesquisa chega ao produtor. Isso é uma outra questão dificílima de responder. A Embrapa, em particular, se esforça sobremaneira de que esse conhecimento chegue ao produtor, ao consumidor final dessa informação de diversas maneiras. Programa prosa rural, extensionistas e assim por diante. Se eu tivesse, digamos assim, um sítio, né, eu seria proativo, eu procuraria, né, eu escreveria para o SAC e assim por diante. Agora, de qualquer forma, existem canais oficiais de distribuição da informação. Sobre a validade do fruto e a validade da bebida, que eu saiba, a bebida congelada, não existe nenhum estudo que diga qual é o tempo de validade dela. A princípio, ela é grande. Agora, do fruto, e aí vem em direção àquela colocação do efeito da temperatura. No caso do Nordeste paraense, quando você transporta ou quando você armazena o fruto nas condições climáticas de lá, são algumas horas, 24 horas. Né? Mesmo quando você guarda em geladeira, é muito rápido. Quando você vai para o Rio Grande do Sul, que a temperatura é menor, o tempo de vida de prateleira dele também não vai ser muito maior que isso, mas você tem alguns efeitos interessantes. Por exemplo, como a gente viu naquele gráfico, a deterioração das antocianinas é mais reduzida. A taxa de deterioração é reduzida. Isso é interessante. Você tem uma redução da respiração, que aumenta o tempo de prateleira. Isso é uma coisa boa. Ou seja, eu estou comparando o clima lá no norte, que não é propício para qualquer hortifruti, com o clima mais para o sul. Quando você transporta a 15 graus, por exemplo, você talvez tenha um efeito muito interessante, que é você não baixa muito a temperatura de um fruto, digamos assim, tropical, e não corre o risco de causar injúria por frio. Então talvez seja até a melhor maneira de transportar o fruto mesmo, tirando alguns aditivos tecnológicos. Adicionalmente, quando você transporta a uma temperatura mais baixa, você reduz a atividade microbiana, etc. 15 graus ainda é alto, mas de qualquer forma melhor do que 35, tá certo?